Boa tarde, vamos começar nossa 26ª aula, onde trataremos das segundas derivadas. Segundas derivadas, assim como na primeira derivada de funções de R2 em R, vamos a ter uma diferença muito grande quando falamos de derivadas parciais e quando falamos de segunda derivada a secas. Quando falamos de segundas derivadas parciais, então nós temos 4 segundas derivadas. E para que estas segundas derivadas nos deem uma informação sobre o comportamento da função, é necessária agrupá-la através de uma matriz. Esta matriz é uma consequência natural da diferenciação para o caso de funções reais. Lembremos de que a derivada de uma função de R2 em R é um vetor. Portanto, a segunda derivada será uma matriz. Esta matriz é chamada de matriz hessiana. Entendendo bem esta generalização, vamos a poder obter o critério de segundas derivadas de uma forma completamente análoga àquela que desenvolvimos no caso de funções de uma variável. Ou seja, vamos a ter de que um ponto crítico, um ponto que anula a derivada de uma função, ela vai ser um ponto de mínimo se sua segunda derivada é definida positiva. E analogamente para o caso de pontos de máximos, a segunda derivada deve ser definida negativa. Vamos ver aplicações destes conceitos. Muito bem, vamos a começar lembrando aquilo que foi feito na aula passada. Estudamos na aula passada a condição necessária que deve satisfazer os extremos locais. Lembremos, os extremos locais são aqueles pontos onde o plano tangente é um plano horizontal, ou seja, paralelo ao plano XY, ao plano das abscissas ordenadas. Então, estes pontos vão ser os pontos que vão ser pontos críticos. Observe, por exemplo, x0 é um ponto de máximo local, x1 é um ponto de mínimo local, x2 é um ponto de máximo local. As normais são paralelas ao vetor 001. Esse vetor 001 é o vetor que segue a direção das cotas. Correto? As cotas é aquela direção que é ortogonal ao eixo XY. A normal, portanto, do plano é dada da seguinte forma. Se eu tenho um plano tangente a uma curva, sua normal é dada por esse vetor, onde a primeira componente é a derivada da função com relação a x, a segunda componente é a derivada da função com relação a y, e a terceira componente é menos 1. Essa é a normal do plano tangente. Se o plano tangente é horizontal, ou seja, é paralelo ao plano XY, isto significa que as duas primeiras componentes da normal devem de anular-se. Então, nos pontos de máximo e de mínimo local, devemos de ter de que a derivada com relação a x deve de ser igual à derivada com relação a y, e esta deve de ser igual a zero. Então, esta é a condição necessária que devem de satisfazer os pontos de extremos locais. Muito bem, para poder entrar a definir os conceitos de segunda derivada e matriz hessiana, nós precisamos de uma propriedade muito importante que satisfazem as funções de R2 em R. Ou seja, sua segunda derivada mista, aquela que aparece a x e y, por exemplo, elas sempre são iguais. Ou seja, não interessa a ordem em que você obteve a segunda derivada com relação a x e a y, elas vão a ser iguais. Então, o teorema nos diz o seguinte: se eu tenho uma função f de R2 a R com derivadas parciais contínuas até de segunda ordem, então vale que as derivadas mistas são iguais, ou seja, elas vão ter a ordem das derivadas parciais não interessa no resultado. Já é uma coisa comutativa para considerar os operadores derivadas parciais aqui. Então, para ter uma informação da função, ou seja, como se comporta a função em termos da derivada, assim como nós fizemos para o caso de funções de uma variável, nós precisamos de ter conhecimento de todas as derivadas parciais.
correto? E, portanto, a segunda derivada, então, para poder obter informações sobre se a função é côncava para cima e côncava para baixo, enfim, precisamos de todas as segundas derivadas. Então, agrupamos estas segundas derivadas na forma de uma matriz e, conhecendo as propriedades desta matriz, vamos a saber se a função é de fato côncava para cima, côncava para baixo e tudo demais. Essa matriz, a segunda derivada, é também conhecida com o nome de matriz hessiana. Muito bem, vamos então a começar nossa aula de hoje. Vamos a começar reestudando, olhando novamente o conceito de segunda derivada, em especial o que se refere ao conceito das matrizes hessianas. Quando estas matrizes hessianas são definidas positivas, porque isto vai ser chave para determinar se um ponto crítico é de máximo ou mínimo local. E para isto vamos a introduzir o conceito de submatrizes principais. Então, aqui nós temos a caracterização, ou seja, vamos a caracterizar as matrizes definidas positivas através deste conceito de submatrizes principais. Então, para que precisamos definir caracterizar estas matrizes definidas positivas? Para poder obter o critério das segundas derivadas. E este critério das segundas derivadas é baseado no fato em que a matriz seja definida positiva. Ou seja, se eu tenho que minha matriz é definida positiva, o ponto crítico deve de ser um ponto de mínimo local. Se minha matriz é definida negativa, o ponto crítico deve de ser um ponto de máximo local. Então, já você vê como que este critério repete aquilo que nós aprendimos para funções de uma variável e, portanto, levar em consideração as derivadas como vetores e como matrizes são tremendamente úteis para poder entender bem como que se generaliza o conceito de funções de uma, duas, três, n variáveis. Finalmente, vamos a ver aqui a parcela das aplicações. Nosso ponto de partida aqui vão ser as matrizes. Então, vamos a dar uma série de definições relativas às matrizes, ou seja, como classificamos as matrizes, o que é uma matriz. Então, principalmente, uma matriz transposta, vamos a dar aqui a definição de matriz transposta. Uma matriz é chamada de transposta e é denotada por esse A super T. Se A super T é a matriz que se obtém a partir de A, da matriz original, trocando as filas pelas colunas. Por exemplo, consideramos esta matriz 2 por 2. A primeira fila é A1, A2, a segunda fila é B1, B2. Qual seria a sua matriz transposta? Eu troco as filas pela coluna. Então, a primeira fila, que era A1, A2 na matriz original, na transposta vai ser a primeira coluna. E a segunda fila, na matriz transposta, vai ser a segunda coluna. Então, essa é a matriz transposta de A. Analogamente, por exemplo, se nós temos uma matriz de 3 componentes, observe de que temos 3 filas aqui, A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3. Para obter a transposta, trocamos as filas pelas colunas. Então, agora, em lugar de A1, A2, A3 ser uma fila, passa a ser uma coluna. A mesma coisa com a segunda fila, passa a ser a segunda coluna, e assim por diante. Muito bem, uma matriz A é chamada de simétrica se ela é igual à sua matriz transposta. Isso que quer dizer que ela é invariante. Se você troca as filas pela coluna, então a matriz é a mesma. Então, nesse caso, a matriz é chamada de simétrica, porque há uma simetria quando você troca as filas pelas colunas. Muito bem.
Aqui, então, veja só, as matrizes, assim como os vetores, é muito diferente do conjunto dos números reais. O conjunto dos números reais são um conjunto de números ordenados, ou seja, você toma um par de números qualquer e você sabe dizer qual é maior do que o outro. No caso dos vetores de R2 ou das matrizes, isto não é possível. Você toma um vetor qualquer, não há uma relação de ordem entre vetores, assim como não há uma relação de ordem entre matrizes. Então, por isso que se diz que as matrizes não formam um conjunto ordenado, mas podemos definir as matrizes definidas positivas e matrizes definidas negativas. Quando diremos que uma matriz é definida positiva? Uma matriz é chamada de definida positiva quando o produto matricial do vetor coluna X pela matriz A pelo vetor fila, porque se trata da transposta, dessas três matrizes é positiva para qualquer elemento, para qualquer vetor diferente de zero. Essa vai ser uma matriz definida positiva. Por exemplo, vamos a considerar a matriz 2 por 2. Observe que esta matriz 2 por 2 tem entradas que não são todas positivas. Tem uma entrada que é negativa, enfim. A definição de matriz definida positiva não diz absolutamente de nada com relação ao sinal que devem de ter as diferentes entradas da matriz. Muito bem, apliquemos a definição. Então, temos que multiplicar pelo vetor fila xy, multiplicada pela matriz A, e logo, finalmente, pelo vetor coluna xy. Fazendo as operações, vamos a começar com o produto da matriz pelo vetor coluna. Então, me queda essa relação xy que multiplica a matriz coluna 4x menos y, x mais 5y. Esto se obteve como? Multiplicando a matriz A pela matriz coluna. Finalmente, fazemos o produto matricial do vetor fila pelo vetor coluna que vemos aí e obtemos que esse produto vai ser igual a 4x ao quadrado mais 5y ao quadrado. E esses são valores positivos e, portanto, todo é positivo. Não interessa a nossa escolha de x e y. Você pode escolher x e y, valores positivos, negativos, com signo trocado, qualquer que seja, elevado ao quadrado sempre vai ser um número positivo. E aí encontramos, então, de que A é uma matriz definida positiva. Em geral, nós temos, por exemplo, para uma matriz de 4 coeficientes, A, B, C, D, não, ela vai ser definida positiva, ou seja, veja só, fazemos este produto, multiplicamos então o vetor fila xy pela matriz A pelo vetor coluna xy e obtemos esta mesma relação exatamente da forma que fizemos para o cálculo anterior. Fazendo estes dois últimos produtos, vamos a obter ax ao quadrado mais b mais c xy mais dy ao quadrado. Observe que aqui aparece sempre um polinômio de segunda ordem e temos que verificar que ela seja positivo. O sinal vai depender de A, de B, de C e de D. Correto? Então, para matrizes de tamanho 2 por 2, nós temos esta relação e é fácil associar este produto a uma forma quadrática. Que é uma forma quadrática? Uma forma quadrática é um polinômio de grau 2 homogêneo. Que quer dizer que seja homogêneo? Quer dizer de que todos os termos, todos os somandos desse polinômio têm grau 2. Observe, o primeiro termo tem grau 2, o segundo, 2bxy, é também grau 2, porque esse é o produto de x com y em duas expressões, finalmente de y ao quadrado. Então, ela é uma forma quadrática que está associada. Se você repara a matriz A, B, C, D e observa a forma final, não? Você vai encontrar de que a diagonal principal define os coeficientes quadráticos e a contradiagonal, que seria B, é 2 vezes o produto de x e y. Para matrizes simétricas,
3 por 3, vamos a ter esta expressão se nós multiplicamos pelo correspondiente vetor fila a matriz pelo vetor coluna, vamos a ter um polinômio de grau 2, onde os termos da diagonal vão a corresponder aos termos quadráticos e os outros termos que não são da diagonal vão a corresponder ao produto das correspondientes variáveis. Por exemplo, A1, 2, ¿no? A1, 2 es el primero con segunda componente, o producto de las dos. A1, 3 es el producto de x con a tercera componente 3 e A2, 3 a segunda componente vezes a terceira. Então, essa é a estrutura da forma quadrática definida a matriz. Então, nós podemos resumir aqui de que uma matriz simétrica é definida positiva si su correspondiente forma cuadrática definida es siempre mayor positivo para todo x diferente do zero. Muito bem, mas aqui é evidente que isto nos dá um certo trabalho. Como podemos saber se esse polinômio é definido positivo? Não é uma tarefa simples. Mesmo no caso de matrizes 2 por 2, que é um polinômio de grau 2 apenas, que somente tem 3 termos, não é uma tarefa extremamente fácil. Então, o que nós fazemos aqui neste caso? Vamos a buscar uma caracterização dessas matrizes definidas positivas que seja bastante simples e que não só seja válido para matrizes de tamanho 2 por 2, sino para qualquer tamanho de matriz. Ou seja, vocês vão ter uma matriz, uma condição necessária e suficiente. A condição necessária e suficiente que deve de ter uma matriz, não interessa o tamanho, para que ela seja definida positiva. Esta é uma propriedade extremamente importante. Muito bem, vamos a caracterizar então as matrizes definidas positivas. E vamos a verificar pela definição se uma matriz, ou seja, verificar pela definição, como já havíamos previsto, se uma matriz é ou não é definida positiva, não é uma tarefa fácil, é uma tarefa complicada. E para facilitar esta tarefa de identificar se a matriz é definida positiva ou não, vamos a introduzir o conceito de submatriz principal. O que é uma submatriz principal? Bom, este conceito de submatriz principal está associado ao conceito de matriz. Primeiro, colocamos nossa matriz. Uma matriz de tamanho 2 por 2, por exemplo, tem essas 4 entradas. E quais seriam as submatrizes principais dessa matriz? Bom, a primeira seria a primeira entrada da matriz, o primeiro elemento da diagonal. E qual seria a outra submatriz principal? Seria toda ela, correto? Então, quantas submatrizes principais temos no caso de uma matriz 2 por 2? Temos apenas 2 submatrizes principais. Vamos para o caso de uma matriz 3 por 3. Uma submatriz principal seria basicamente a 1, 1, ou seja, o primeiro termo da diagonal. A segunda submatriz principal seria aquela que se obtém com as duas componentes na matriz 2 por 2. E a terceira submatriz principal, neste caso teríamos 3 submatrizes principais, seria a matriz A completa, correto? Então, no caso de 2 por 2, temos 2 submatrizes principais. No caso de uma matriz de tamanho 3 por 3, temos 3 submatrizes principais. E aqui nós temos, por exemplo, no caso de uma matriz 4 por 4, como seria exatamente seguindo o mesmo processo. A primeira entrada da diagonal seria a primeira submatriz principal. A segunda submatriz principal seria aquela formada por essas duas primeiras componentes no vector fila e duas primeiras componentes no vector coluna. A terceira submatriz principal seria a matriz 3 por 3, começando da primeira entrada, e finalmente toda a matriz. Então, no caso 4 por 4, nós temos 4 submatrizes principais. No caso de uma matriz n por n, teríamos n submatrizes principais e que se construem seguindo este mesmo
processo. Então, em resumo, uma matriz 2 por 2 possui duas submatrizes principais. Uma matriz 3 por 3 possui três submatrizes principais e uma matriz 4 por 4 possui quatro submatrizes principais. Então, veja só, já nós temos uma ideia, um conceito, como é que se definem estas submatrizes principais. A pergunta é agora, como podemos definir isto de uma maneira formal? Como definimos as submatrizes principais? Ou seja, dada uma matriz A, como eu posso definir o que é uma submatriz principal? Então, este é um problema de linguagem. Ou seja, seria extremamente importante que vocês façam uma pausa agora no vídeo e comecem a pensar qual seria a definição. Como você define uma submatriz principal de uma matriz qualquer. Ou seja, você toma uma matriz N por N, quando uma submatriz vai ser chamada de submatriz principal da matriz A. Muito bem. Então, a definição que nós trazemos aqui é a seguinte. Diremos que uma matriz A sub I é uma submatriz principal da matriz A, de tamanho I por I, se os vetores filas e colunas de A sub I está formada pelas primeiras I componentes dos vetores fila e as primeiras I componentes dos vetores coluna da matriz A. Essa é aquilo que seria a nossa submatriz principal. Essa é a definição formal. Bom, com esta definição podemos caracterizar as submatrizes, todas as matrizes definidas positivas no seguinte teorema. Ou seja, agora vamos a encontrar qual é a condição necessária e suficiente que deve satisfazer uma matriz simétrica para que ela seja definida positiva. Então, aqui temos um teorema que é importantíssimo em todo o que vem. É importante este teorema que vocês aqui anotem bem este slide, o nono slide, que nos diz o seguinte: uma matriz simétrica é definida positiva se, e somente se, todos os determinantes das submatrizes principais são positivas. Ou seja, se os determinantes de todas as submatrizes principais são positivos, então a matriz é definida positiva. Muito bem, mas nós falamos matriz definida positiva e não sei o que. Como podemos definir as matrizes negativas? Então, uma matriz A é definida negativa se menos A é definida positiva. Observe que esta definição e esta caracterização de matrizes definidas é uma caracterização parcial, correto? Porque se eu tomo uma matriz qualquer arbitrária, não necessariamente esta matriz vai ser positiva ou negativa. Por exemplo, se eu tenho que o determinante de uma matriz é negativa e a outra é positiva, evidentemente já não vai ser mais uma matriz definida positiva nem negativa. Então, aí nós temos o conceito de que não todas as matrizes podem ser positivas. Não é como os números reais. Você toma um número real, ou ele é positivo ou ele é negativo. Não tem, ou zero. A matriz não é assim. Você pode tomar uma matriz diferente de zero, uma matriz diferente da matriz nula, mas ela não necessariamente pode ser uma matriz definida positiva nem negativa. Muito bem, vamos a ver algunos exemplos agora. Vamos a colocar o seguinte exercício: verificar se essas duas matrizes são definidas positivas ou não. Então, aqui nós temos estas duas matrizes, uma tem tamanho 2 por 2, a outra 3 por 3. Observe que aqui, se você quiser fazer na mão, no último caso, 3 por 3, ficaria uma coisa extremamente tediosa, chata e não necessariamente simples de fazer.
Então, no primeiro caso, veja só, o que devemos de fazer para provar que essa matriz 2 por 2 é definida positiva? Temos que considerar as submatrizes e verificar que os determinantes dessas submatrizes são positivas. Muito bem, então, a primeira submatriz é 4. E a segunda submatriz é a própria matriz 2 por 2. Então, de aqui obtemos, bom, 4 é positivo, e se evaluamos o determinante da matriz 2 por 2, que seria a segunda submatriz principal, obtemos que ela vai ser igual a 36 menos 4, que nos dá 32, que é positivo. Então, portanto, todas as submatrizes principais possuem determinante positivo, e isso significa que a primeira matriz, tamanho 2 por 2, é definida positiva. Muito bem, vamos ver agora no caso da matriz 3 por 3. No caso da matriz 3 por 3, como nós já vimos, temos 3 submatrizes principais. E quais são essas? Seria a primeira entrada, que daria 4, a segunda entrada, que seria essa matriz 2 por 2, e finalmente a terceira submatriz principal, que nos dá toda a matriz. Uma matriz 3 por 3 tem 3 submatrizes principais. Para verificar que a matriz A seja definida positiva, temos que calcular os determinantes e verificar que todos eles sejam positivos. Então, 4 é positivo, calculamos o determinante da segunda matriz, nos dá 20 menos 1, que é 19, sai positivo, e finalmente o determinante da terceira matriz, desenvolvendo isto por menores complementares, nos dá 4 vezes 31 menos 6, e você não precisa nem fazer operação para perceber que essa diferença é positiva. Portanto, a matriz é definida positiva. Então, já nós temos este critério extremamente eficiente para saber se uma matriz, não nos interessa o tamanho, para saber se uma matriz de tamanho n por n é definida positiva, temos que olhar as submatrizes principais e verificar que os determinantes de todas as submatrizes principais sejam positivos. Bom, e para que serve tudo isto? Tudo isto está orientado para poder obter nosso critério de segundas derivadas. Então, qual é esse critério de segundas derivadas? Ou seja, veja só, nós temos, por exemplo, uma função cujo gráfico é uma superfície que está aí, e temos um ponto x, em onde obtemos um ponto de máximo de acordo ao gráfico que nós temos. Poderia ter sido um ponto de mínimo também, o raciocínio é exatamente o mesmo. Então, veja só, suponhamos que a função z igual a f de x e y, de duas variáveis, tenha um ponto de máximo local no ponto x0 e y0. E agora, essa linha que vocês veem nessa superfície vai ser uma curva que vamos chamar de R, e que passa pelo ponto x0, y0 e z0. Então, observemos que nós temos essa curva que está aí, e agora o que nós vamos fazer é aplicar a condição de que ela seja um ponto de máximo local, neste caso, né? Então, para que ela seja um ponto de máximo local, tem que valer essa desigualdade para todos os elementos x e y daquela bola de rádio delta centrada no ponto x0, y0. Em particular, para a curva R de t, que nós temos? Nós vamos a ter o seguinte: se nós, por exemplo, observe o gráfico agora, temos uma superfície, e esse ponto que está na superfície é um ponto onde é máximo para todo ponto da superfície. Em particular, será um ponto de máximo para os pontos da curva. Muito bem, então, para os pontos da curva R, vamos a verificar que f de x de t e y t também são menores ou iguais que f de x0 e y0. Lembremos que é um ponto que passa pela curva, e aqui teríamos isto para todo elemento t que pertence a esse intervalo. Definindo a função g de x como sendo esta função de uma variável, g de t, f de xt, estamos aproveitando aqui a primeira componente da curva R,
y de t, a segunda componente da curva R, e definimos uma função real. Então, nós temos de que g de t é menor ou igual que g de 0 para todo ponto. Então, ele vai ser um ponto de máximo local para todo este negócio. Então, o que nos diz o critério de segundas derivadas para funções de R em R? O critério para segundas derivadas de R em R nos diz que a derivada deve de anular-se em T0 e a segunda derivada deve de ser negativa. Correto? Além de que, bueno, se se deriva, obtemos de que as derivadas parciais de x0 e y0 devem de ser nulas, com relação a x, com relação a y. No ponto T0, nós temos o seguinte, que a derivada de g em T0, pela própria definição, seria igual a 0, e a segunda derivada negativa. Isto por quê? Porque as derivadas parciais são nulas devido à condição necessária. Portanto, olha só, vamos a calcular a segunda derivada da função g. Calculando a segunda derivada da função g e lembrando a regra da cadeia, obtemos a segunda derivada de f com relação a x ao quadrado, não? Multiplicada pela derivada de xt ao quadrado, porque aí estamos derivando duas vezes. Depois temos essa última expressão e, finalmente, a segunda derivada de f com y ao quadrado. A isto se acrescentam os términos de segunda derivadas com relação ao argumento x, não? T0, e ao argumento y. Então, isso que está aí é a segunda derivada. Mas observemos que esta última parte, como as derivadas parciais no ponto x0 e y0 são nulas, essa última soma vale 0. Portanto, a segunda derivada vai estar dada por essa expressão. Agora, se você observa bem, é importante que você identifique de que você, en este caso, tem uma forma quadrática em donde os coeficientes quadráticos são a derivada de x no ponto T0 e a derivada de y no ponto T0. Então, ela quer dizer de que você tem uma forma quadrática essa matriz e que essa matriz é negativa. Muito bem, então, portanto, vamos a ter que a segunda derivada dessa coisa de aí é negativa, e isto significa que a matriz hessiana de f, não? Que é a segunda derivada da matriz de f, que é dada por essa matriz, deve ser definida negativa. Porque observe que, apesar de que x e y formam uma curva, essa curva que nós temos aí é uma curva arbitrária. Poderíamos ter dado qualquer curva. Portanto, x' e y' podem ser qualquer tipo de valores. E isso nos garante de que essa expressão é negativa. Portanto, esta segunda derivada deve ser definida negativa. Então, se nós temos um ponto crítico que seja um ponto de máximo, concluímos de que a segunda derivada deve de ser definida negativa. Portanto, temos o seguinte teorema aqui. Se f é uma função que está definida em R, subconjunto de R2 em R, e se o ponto x0 verifica que anula o gradiente ou a derivada da função, não? E a segunda derivada é uma matriz definida positiva no ponto x0, então o ponto é de mínimo. Analogamente, se x0 anula a derivada de primeira ordem e a matriz de segunda ordem, ou seja, a matriz hessiana, é definida negativa nesse ponto, então o ponto é de máximo local. Muito bem, vamos a ver um exercício para poder aplicar estes conceitos. Vamos a ver se em este exercício vemos mais clara esta definição. Considere então a função f de xy igual a 4x ao quadrado menos xy mais 3y ao quadrado. Vamos a calcular seus extremos locais. Calculamos então os pontos que anulam a derivada. Então a derivada parcial
de f con relación a x es 8x menos y, o sea, derivando con relación a x, asumiendo y constante, e igualamos a 0 inmediatamente. Análogamente a derivada de f con relación a y, obtenemos este valor, asumiendo que x sea constante, y igualamos a 0. Vamos a resolver este sistema, y resolviendo este sistema 2 por 2, obtenemos de que x debe ser igual a y e igual a 0. Então, 0, 0 é um ponto crítico da função f de x e y. Muito bem. Agora, nosso problema é saber se este ponto crítico é um ponto de máximo local ou é um ponto de mínimo local. Então, para saber isto, calculamos a segunda derivada. Então, observe, nós já temos aí a primeira derivada, vamos a calcular a segunda derivada com relação a x2. Utilizamos a primeira, nos dá 8. Calculamos a derivada mista, então, na mesma equação que temos definida acima, derivamos agora com relação a y e nos dá menos 1. Finalmente, usamos a derivada de f com relação a y para obter a segunda derivada de f com relação a y2 e obtemos igual a 6. De onde aparece que a matriz hessiana ou a segunda derivada de f deve de ser a matriz 8 menos 1, 6. Observe que o menos 1 se repite porque a matriz hessiana é sempre definida positiva. Então agora, sempre simétrica, a matriz hessiana é sempre simétrica. Agora vamos ver se essa matriz é definida positiva ou não. Então, temos que aplicar nossa caracterização de matrizes definidas positivas. E que nos diz esta caracterização? Que todas as submatrizes principais devem de ser positivas. Todas as submatrizes principais devem de ter determinante positivo para que ela seja definida positiva. Então, consideramos as duas submatrizes principais, que seria 8, e a segunda submatriz principal, que seria a própria matriz. Calculamos o determinante, então obtemos 48 menos 1, que nos sai 47, que é um número positivo. Portanto, a segunda derivada de f é definida positiva e, portanto, o ponto é de mínimo. Vamos a ver um segundo exercício, desta vez um pouco mais aplicado. Este exercicio nos dice lo siguiente, dice que fue mostrado, en una tesis de doctorado de psicología, fue mostrado que asaltos en serie son cometidos por delincuentes que residen próximos do local do crime. Suponhamos de que a cidade está configurada num plano XY, ou seja, temos cada ponto da cidade através de um sistema de eixos coordenados, e que os assaltos foram cometidos nas vizinhanças dos pontos 00, 2,1, 3,2 e 5,5. Então, encontre o ponto onde o criminoso provavelmente reside, seguindo essa teoria de que ele deve demorar perto desses lugares do crime. Muito bem. Então, o problema é encontrar o ponto mais próximo de todos os pontos dados. Ou seja, porque ela deve demorar perto de todas as cidades. Então, temos que encontrar um ponto que seja perto desses 5 pontos, desses 4 pontos que estão aí. Então, denotemos estes pontos. Vamos a fazer isto de forma geral. Em lugar de considerar os 4 pontos, vamos a considerar n pontos. E denotemos por f de x y a distância que existe do ponto x a cada um destes pontos. Então, nos pontos x1, y1, x2, y2, x3, y3, etc., 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 foram cometidos crimes. Então, o que queremos encontrar? Queremos encontrar um ponto xy próximo de todos eles para poder determinar, usando essa teoria, o lugar onde provavelmente reside o criminoso. Então, esta função mede as somas das distâncias de xy e yi, de xi e yi ao ponto x. Então, veja só, o que devemos de fazer? Temos que
minimizar esta função, encontrar o mínimo. O mínimo significa o ponto xy que é mais próximo de todos os pontos xi, y. Muito bem, e para encontrar isto, que é o que nós fazemos? Derivamos a função f com relação a x e igualamos a zero. Então, com relação a x, y é constante, temos essa primeira observação. Derivamos com relação a y, x é constante e obtemos essa segunda aproximação. Então, de onde nós encontramos de que, fazendo a somatória, cancelando 2, aí fazendo a somatória, no primeiro caso temos que os termos não dependem de i. Portanto, a somatória me daria n vezes o mesmo ponto xi. E ela deve de ser igual ao ponto desde 1, da somatória desde 1 hasta n, dos pontos xi, ou seja, da somatória desde igual a 1 até n das abscissas dos pontos que nós estamos cometendo. Análogamente, para a derivada de f com relação a y, desenvolvemos a suma, sale n vezes y deve de ser igual à somatória de todos os pontos. Portanto, o ponto xy deve de ser exatamente a média aritmética dos pontos dados com relação à média aritmética de todos os pontos dados. E esta corresponde ao ponto onde provavelmente reside o criminoso. Então, fazendo isto, e sacamos as médias aritméticas destes 4 pontos, obtemos de que x deve de ser igual a 5 meios e y deve de ser igual a 2. Esse seria o local do crime. Então, graficamente, observe, nós temos esses 4 pontos, não? Aqui temos esses 4 pontos, x0, y0, 2, 1, 3, 2, e o ponto 5, 5. Então, o ponto 5 meios, 2, que era que nos havia resultado, deve de ser essa. E nessa vizinhança deve de encontrar-se a residência do criminoso. Não? Então, o ponto 5 meios, 2 é o mais próximo de todos os pontos que estão aí, que se foram colocados. Muito bem, para finalizar, vamos a fazer um exercício adicional. Encontrar a reta que passa mais perto de toda essa nuvem de pontos. 0, 0, 2, 1, 3, 2, 5, 5. Então, o problema é encontrar uma reta que se ajusta melhor a essa nuvem de pontos. Então, temos que encontrar uma reta y igual a mx, ou seja, as incógnitas seriam m e b, não? De tal forma que a reta se ajuste melhor a todos os pontos acima. Então, igual que no caso anterior, vamos a considerar, em lugar de considerar apenas esses 4 pontos, vamos a considerar n pontos que estamos denotando como xi, y, i. Muito bem, então, m e b devem de ser tais que minimize essa diferença. Y sub i menos mxi menos b, elas devem de ser mínimas. Observe de que se ela fosse igual a 0 para todo i, então quer dizer que os pontos x, y são todos colineares, todos pertencem a uma reta. Então, o fato de que yi menos mxi menos b não seja 0, significa que vamos a minimizar essa diferença de tal maneira de encontrar uma reta que se ajuste melhor a todos esses pontos. Muito bem, neste caso vamos a considerar a função soma quadrática dessas diferenças. Observe, novamente, insisto, se essa diferença toda fosse igual a 0, então quer dizer que todos os pontos são colineares e sigam na mesma direção. Não sendo 0 todos esses pontos, então aqui vamos a calcular m e b de tal forma de que essa função tenha um mínimo. Ou seja, vamos a minimizar a função f de x e f de mb. Então, aí nós temos a função f de mb. E neste caso, m nossa incógnita, b essa incógnita, e, portanto, a função seria em termos de m e b.
Consideremos então a função f de mb igual a essa somatória. Vamos a minimizar essa f e para isso calculamos as derivadas parciais de f com relação a m e com relação a b. Então, com relação a m, isso nos dá menos 2 vezes a somatória de aquele parênteses aí. Como estamos derivando com relação a m, então aparece o coeficiente xi que multiplica a esses termos da somatória. E isto nos implica, observamos de que seria, el 2 pode sair fora, que é uma coisa que está multiplicando, menos 2, né? E aqui tendríamos esse produto de somatórias, menos m, sumatório de x sub i al quadrado, menos b, sumatório de xi. Análogamente, tomamos a derivada com relação a b. Com relação a b, sale uma coisa muito parecida. E observe que nesse caso, coeficiente 1, então aparece isso igual a 0. Então, arrumando as coisas, desenvolvendo o sumatório, obtemos que o sumatório desde i igual a 1 até n de y sub i menos m vezes o sumatório do x sub i menos bn é igual a 0. De onde nós temos o seguinte sistema. Veja só, m, sumatório de xi ao quadrado, mais b, sumatório de xi, igual ao produto, ao somatório do produto do x e y, deve de ser iguais, correto? E de forma completamente análoga temos a outra equação que corresponde à derivada da f com relação a b. Então aqui nós temos um sistema, duas equações com duas incógnitas. Quais são nossas incógnitas? M e b. E com isto nós podemos resolver nosso sistema de equações usando determinantes ou eliminações ou o método que vocês achem mais conveniente. Então vamos nós aqui utilizar determinantes e então seria determinante do sistema pelo determinante da matriz que se obtém substituindo os dados pela primeira coluna. E analogamente definimos b vai ser calculado como sendo esse quociente que está aí dessa forma, correto? Então, m e v já são calculados, portanto, eu tenho a minha reta. Vamos a ver graficamente como seria este exemplo. Então, graficamente, observem, aqui nós temos todos os pontinhos que estão sendo selecionados, 0, 1, 2, 1, 3, 2, 4, 3, 5, 5. Então, a reta que fica mais próxima dessa nuvem de pontos é exatamente essa reta que nós temos aqui. Então, ela vai ser a reta que melhor aproxima essa nuvem de pontos. E vai ter como equação 0,96x menos 0,49. Esse cálculo pode ser feito à mão ou pode ser feito de uma forma extremamente mais eficiente usando Excel do Microsoft Word, por exemplo, ou Numbers do Macintosh. Muito bem, vamos a dar outra nuvem de pontos para ver como é que fica esta situação. Observe que o mesmo programa pode ser usado para qualquer outra nuvem de pontos. E aqui, então, você tem uma nuvem de pontos um pouco mais afastadas dos pontos em si. Então, qual seria a equação da reta que passa mais perto de todos esses pontos? E aí, nós descobrimos de que essa reta deve de ser essa equação em negrito que vocês estão olhando aí. Então, aqui nós temos basicamente a equação da reta que é dada por essa expressão y igual a 72 centésimos vezes x mais 0,59. Muito bem, senhores. Chegamos então ao nosso resumo e conclusões. O que é que nós temos feito? Temos visto as segundas derivadas. Temos definido as matrizes hessianas e temos chegado ao critério de segundas derivadas utilizando esses conceitos de curva e a propriedade ao critério das segundas derivadas para funções de R em R. E finalmente vimos duas aplicações.